Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Jon Jones. Jon Jones que deu uma entrevista aí num podcast recentemente, falando aí sobre os cliques que deram na cabeça dele e o jeito que ele tá querendo rever sua carreira, sua profissão. Será que realmente teve uma mudança do Jon Jones ou isso é só mais uma argumentação aí para ele conseguir um aumento de salário? Demorou, hein, Jon Jones? Precisou de muita coisa pra isso acontecer desde 2010 pra cá. A quantidade de cagada que o Jon Jones fez não foi pouca, mas é aquele negócio. Vamos torcer pra que dessa vez seja de verdade, que ele realmente tenha acordado pra vida. Só pra atualizar vocês que não estão acompanhando a jornada que tá sendo esse ano aí pro Jon Jones, né? Ele acabou sendo pego ali no problema, ele foi encontrado alcoolizado no carro, tem notícias aí talvez de disparos de arma de fogo pro alto, etc. Tinha uma arma dentro do carro dele. Tinha uma arma dentro do carro dele, obviamente foi detido pela polícia, etc. O UFC acabou não punindo ele por nada, né? Tava no momento de pandemia ainda. E a partir desse momento o Jon Jones começou a levantar a bola sobre o salário, né? Ele, inclusive, começou a levantar essa bola que agora virou uma bola de neve. E agora Roger Masvidal, entre outros atletas, estão batendo nessa tecla. Jon Jones começou a alegar que ele merecia ganhar muito mais, ele queria lutar com Ngannou, né? Chegou a iniciar as tratativas, mas que começou uma briga porque ele falou que as tratativas não foram para frente, porque o UFC basicamente não queria pagar o que ele achava que ele merecia para lutar lá. E aí foi uma briga, cada um ofendendo o outro, Dana White falando de um lado, o Jon Jones falando que o Dana White estava mentindo, que os valores, o Dana White falando que os valores eram estratosféricos, o Jon Jones falando que não eram tão altos assim, né? Enfim, a gente fez vídeo sobre isso, né? Fez vídeo sobre isso, mas que começou já essa rusga entre os dois, né? E a partir dali você via que o relacionamento do Dana White com o Jon Jones começou a cair absurdamente, ao ponto de Jon Jones soltar em recente, além dessa entrevista, ele soltou no Twitter dele que ele não tem nenhuma vontade de lutar pelo UFC num espaço de tempo curto agora. Então, provavelmente ele vai sentar em cima do cinturão dele e falar, não vou lutar. Inclusive, bem interessante que nesse podcast ele começa a citar, inclusive, Bellator, falando que ele sendo contratado por qualquer outra organização seria um grande trunfo para eles. Ele quer fazer parte de uma organização em que ele se sinta acolhido de alguma forma. Então ele tá colocando essas palavras assim, meio que um joguinho de xadrez. Eu tô te dizendo o que tá faltando aqui, né? A disputa por ele receber mais ou receber menos, isso já vem ao longo prazo, como a gente falou, o Lena falou, a gente já até gravou vídeo sobre isso, mas eu acho que a mudança, principalmente na postura que ele diz nesse vídeo, é o clique, né? Ele falou que ele, nesse último evento, o policial que abordou ele tava com aquela body camera, né? Então filmou a ação, filmou encontrando a arma, filmou ele dentro do carro embriagado, ele fazendo um teste lá de equilíbrio para ver se tava bêbado ou não tava bêbado e tal. E ele falou que essa exposição foi muito humilhante para ele e que ele tá atuando junto com outros grupos aí beneficentes e tal, e que isso de certa forma tá vendo para ele como só vencer lutas, ser campeão e tal não era o suficiente, que tem outras coisas que ele pode fazer e tal. É um discurso bonito na teoria, mas eu gostaria de ver isso na prática, né? Não por 2 meses ele fazendo isso e aí ele faz uma luta pelo cinturão e volta a ser pego bêbado ou com droga dentro do carro, mas uma coisa constante, crescente na carreira do cara, porque a gente já falou várias vezes aqui, ele tem as ferramentas físicas, genéticas para ser um grande atleta, tem a habilidade técnica para ser um dos melhores de todos os tempos, mas ele anda perdendo muito para ele mesmo e uma mudança nesse tom poderia fazer uma guinada brusca na carreira dele para um lado positivo, né? Inclusive não só pode ser, como ele já é considerado por muitos como um dos maiores de todos os tempos, etc. O próprio Dana White acha que ele é o maior de todos os tempos. E é engraçado como o Dana White é contraditório, né? Ele fala isso ao mesmo tempo e não quer pagar. Mas, enfim, esse papo de salário é um papo para outro vídeo, é um papo realmente bem espinhoso, tem argumentos dos dois lados para serem feitos, mas que você vê que não é só isso, né? O Jon Jones, ele tá ponderando muita coisa nesse podcast, quando ele fala, como o André falou, ele fala que ele já tá defendendo o cinturão há tanto tempo, ele já tá como campeão há tanto tempo, que isso não é mais, não é algo que tá motivando ele a estar lá todo dia, etc. E eu vou falar pra vocês, a vida de um lutador de MMA, meu amigo, lutando só com os melhores, o nível de adrenalina que esses caras devem viver o tempo inteiro deve ser um negócio que realmente deve ser exaustivo ao extremo. Então você vê, o cara já tá ali lutando desde 2008 como profissional,
lutando só contra os melhores, defendendo o cinturão de forma absurda todo o tempo, tendo a sua vida exposta todo o tempo. Cara, chega uma hora realmente que isso dá uma canseira, né? E ele fala que, cara, eu já estive lá, eu fiz isso tudo e não é só isso que tá me motivando hoje. Obviamente, eu espero que isso não seja o fim do John Jones, né? Tanto que eu quero que ele se recupere, quanto eu quero que ele continue lutando. E principalmente, que ele consiga acertar isso com o Dana White. Eu não quero ver John Jones no Bellator. Não quero. Não quero porque... não porque eu acho que ele é grande demais, mas porque eu acho que ele não vai ter desafios lá. Eu acho que vai ter o quê? Ryan Bader? É o que ele já venceu. Ok, Bader tá em nova fase agora, mas e aí, se ele ganha do Bader? Acabou? Ele vai ficar ganhando gente que claramente não vai estar no nível dele lá. E é só você parar pra pensar, se no UFC a gente tem uma categoria dos meio pesados meio rasa, não vai ser diferente, não vai ser melhor em outras organizações. Então, o John Jones, se ele quiser pensar na carreira dele, ele vai ter que dar um jeito de chegar num acordo. Ok, não vai ganhar 15, 20 milhões, mas vou ser bem sincero pra vocês, já saiu números aí. O John Jones estava ganhando aí numa média aí de 8 a 10 milhões por luta, cara. Enfim, é complicado. O próprio Gilbert Durinho falou, não sei o que esses caras estão reclamando, eu tô recebendo muito dinheiro. O Cormier falou também, eu tô recebendo muito bem, eu não tenho que reclamar. Mas é subjetivo, o que é muito pra um não é muito pra outro. Então você percebe que é um negócio complicado de comentar. Mas enfim, é um assunto que eu espero que o John Jones resolva, mas o problema é, se ele fala que não vai lutar pelo cinturão não tão cedo, como é que fica a categoria dos meio pesados? Eu acho que não tem muita escolha, né? O Dan White ele vai ter que fazer a categoria rodar de alguma forma. Sendo bem estratégico, ele não vai tirar o cinturão do John Jones. Eu acredito que não, porque o cara já tá reclamando, já tá falando do seu concorrente. Você não vai querer dar esse empurrãozinho pro cara falar assim, ah, beleza, então eu vou embora. Então você vai deixar ele, fica quieto aí, deixa ele pensar um pouquinho, põe ele no cantinho do pensamento. Fica olhando pra parede. Fica olhando pra parede ali enquanto a categoria anda. E como é que pode a categoria andar? Você pode fazer um cinturão interino, né? Você tem atletas ali que hoje na posição do ranking, você tem o Dominic Reyes na primeira posição e tem o Thiago Marreta na segunda. Esses dois caras lutaram contra o John Jones e muita gente acha que os dois venceram o John Jones, embora nas papeletas o John Jones tenha saído vitorioso. Então são caras que poderiam fazer essa luta ali. A gente tem o Marreta voltando de lesões e cirurgias muito graves. Agora, fora esses dois, você também tem o Blachowicz. Blachowicz está em terceiro. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente teria o John Jones lutando e o próximo desafiante seria o Blachowicz. Então, John Jones já falou isso. Então eu não acho justo, se você for colocar uma luta por cinturão interino, você excluir o Blachowicz dessa equação. Porra, se tivesse tudo funcionando, ele seria o desafiante, como é que ele não vai estar na luta pelo cinturão interino? Então existe um embolo ali, existe muita competitividade, são atletas de altíssimo nível, e eu acho que seriam lutas interessantes para fazer, e talvez isso, associado a um acolhimento maior, talvez, ali do UFC pelo John Jones, porque também o UFC, eu acho que às vezes falha um pouquinho nesse aspecto, né? O cara, ele é uma mina de dinheiro, ele é o melhor lutador de todos os tempos pra muita gente, ele tá ali e ele precisa de um acolhimento não só financeiro, não só salário, ele precisa ser motivado de alguma forma, a empresa tem que dar suporte psicológico e às vezes até psiquiátrico pra esse cara, pra ele se manter no eixo, continuar produzindo. Não é só, ó, toma aqui seu cheque e vai embora, e aí o cara vai lá e começa a fazer um monte de merda. Então, acho que falta esse abraço da empresa. Ela não vai fazer isso com todos os atletas, não, mas o John Jones é um caso especial, precisa de um tratamento especial. Então, eu acho que talvez seja esse pedido que a gente vê nessas entrelinhas que o John Jones está falando, que talvez ele recebesse num outro evento, talvez ele recebesse do Bellator, porque outros atletas campeões do Bellator são tratados de outra forma. Então, é mais ou menos por aí que na minha cabeça a coisa vai funcionar. Eu acho que essa movimentação e um tratamento diferenciado pro John Jones pode fazer com que ele continue no UFC e talvez esses desafios dessa galera batendo cabeça aí estimule ele de alguma forma. Eu acho que, na verdade, o ponto é salário agora pro John Jones. Eu acho que ele vai, pra convencer ele a ficar, ele vai ter que pagar um pouco mais. É onde tudo começou. Isso tudo que ele tá falando agora é depois do salário. Então, tipo assim, meio que o salário foi o estopim, foi o que começou, e agora ele tá começando a pensar outras coisas. Mas se você resolve o salário, as outras coisas você... Beleza, isso aqui eu consigo relevar. Mas salário é um negócio que ele bateu... Eu não lembrava de alguém batendo de frente com o Dana White de forma tão sinistra como o John Jones fez dessa vez. E os dois começaram a se ofender mesmo, ofendendo o Dana White nas mídias sociais. Tipo assim, dane-se, eu perco meu cinturão, mas eu vou falar na sua cara o que eu acho aqui agora. Então, enfim, eu espero que essas tratativas aconteçam. Concordo com o André que eu acho que por enquanto o
o John Jones não vai perder o cinturão dele, mas dá um gás pra categoria, né? A gente tem ali, pelo menos, se o John Jones sair de figura agora, a gente tem um interino, a gente tem que lembrar que o Glover Teixeira vem de uma grande vitória em cima do Anthony Smith, né? E vai estar próximo. Por exemplo, se a gente tem ali um Blachowicz enfrentando ou o Thiago Marreta ou o Dominic Reyes, eu vou falar. Por exemplo, se o Thiago Marreta, por exemplo, não entra nessa equação, ou o Dominic Reyes não entre, provavelmente um deles vai enfrentar o Glover Teixeira, porque atrás dessa galera ali tem o Corey Anderson, que vem de derrota, a gente tem o próprio Glover Teixeira, e atrás é Anthony Smith, Volkan Ozdemir, o Gustafsson, que nem tá lutando ali, vai lutar na categoria dos pesados agora. Então, você vê que tem um gap muito grande, e o Glover agora tá numa posição muito boa ali em cima, né? Principalmente depois daquela vitória impressionante. Então, dá uma movimentada interessante, e pode ser quando o John Jones volta, tá um bolo bem diferente do que tava agora, né? Com certeza. O Glover pode aproveitar a oportunidade. Essa vitória dele em cima do Smith foi realmente providencial na hora certa, né? Talvez a última chance, a última corrida que ele possa fazer pra chegar lá pelo cinturão, mas eu concordo. Na minha opinião, a luta justa seria Blachowicz contra Reis, né? Eu acho que o Thiago Marreta tá vindo de lesão e colocar ele direto pra enfrentar esses caras talvez seja demais. Eu preferia que o Marreta fizesse uma luta com alguém mais pra trás, talvez até enfrentando um Corey Anderson que vem de derrota pra ele se recuperar e tal. E nisso o Glover Teixeira se coloca ali numa posição muito boa pra pegar qualquer rebarba de qualquer lado que tá acontecendo ali. Então a categoria tem muito a oferecer e fica bem competitiva sem o John Jones, mas eu vou confessar, pra mim ela fica melhor com ele. Eu quero ver o John Jones lutando e enfrentando esses desafios de novo, um John Jones mais animado, um John Jones mais motivado, um John Jones que não joga com regulamento debaixo do braço, seria muito mais interessante. Ele tá muito novo ainda pra ficar nessa fase de eu tô lutando, mas eu tô aposentado, né? Não, tá muito novo. E precisa, como a gente falou, essa motivação talvez seja o que ele precisa pra tentar lutar de forma até diferente, né? E a gente não vê esse John Jones burocrático que tá lutando nessas últimas duas performances dele que foram bem abaixo do que a gente tá esperando. Quem sabe a gente possa ver o John Jones novo do jeito que ele é, voltando aos holofotes aí de uma forma melhor. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham? Acreditam que o John Jones sai do UFC ou acham que o Dana White consegue contornar isso e manter o seu atual campeão? E, além disso, quem lutaria por um cinturão interino na cabeça de vocês e quem que vocês querem ver o Thiago Marreta pegando no seu retorno? Coloca aqui embaixo nos comentários. Galera, não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá essa força, clica no joinha e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.